pastor da minha vida. Salmo 23, 22. É possivelmente o salmo, ou a oração, ou o texto, vamos dizer assim, mais conhecido do Antigo Testamento. Podemos encontrar em muitas casas e por todo canto, numa parede, numa porta: o Senhor é meu pastor, nada me falta. O pessoal lembra com gratidão essa experiência de ser guiado por Yahvé, pelo Senhor, como pastor, como meu pastor. É uma imagem muito querida. Deus é pastor, é a primeira imagem. Depois temos uma segunda que geralmente é menos refletida, mas não deixa de ser menos importante, que a imagem da hospitalidade. Deus como anfitrião do orante, da comunidade ou do povo. Então, já de entrada frisamos estas duas imagens, duas metáforas muito ricas. A metáfora do pastor, Deus como pastor, ou como anfitrião, e lembrando todo o sentido sagrado da hospitalidade em muitos povos, antigamente e até hoje, porque a hospitalidade tem um viés sagrado. Vamos ver depois na leitura, no comentário deste Salmo 23, como isso é relevante e significativo na experiência deste orante. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Conduz-me até as fontes tranquilas e reanima minha vida. Guia-me pelas sendas da justiça por causa de seu nome. Ainda que eu ande por um vale tenebroso, não temo mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me confortam. Até aqui a primeira parte do Salmo, versículos de 1 a 4, onde se frisa as características deste pastor, de Yahvé, como pastor de Israel, como pastor do orante do Salmo 23. Vamos ler agora a segunda parte, do versículo 5 e 6, onde uma segunda metáfora, a metáfora do anfitrião, é lembrada para salientar o sentido da hospitalidade. Diante de mim preparas a mesa em face de meus inimigos. Tu me unges com óleo a cabeça e minha taça transborda. Sim, prosperidade e graça me seguem todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Até aqui a leitura deste Salmo 23, e agora queremos dar algumas pinceladas que nos ajudem a mostrar a profundidade e riqueza deste Salmo 23, 22. Em primeiro lugar, é a imagem do pastor. A imagem do pastor é frisada muito forte em Ezequiel 34. Depois, no Novo Testamento, encontramos a imagem do bom pastor, Jesus bom pastor, no capítulo 10 de João. E temos ainda dois textos do Antigo Testamento que queremos evocar: Isaías 40, 11, onde se fala de Yahvé como pastor que cuida das ovelhas e sobretudo das recém-paridas e dos cordeirinhos que leva no seu colo. O Salmo 80, 79, também muito importante, onde se apresenta pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, tu que sentas sobre os querubins resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta a tua valentia e vem socorrer-nos. Ó Deus, faze-nos voltar
faze tua face brilhar e seremos salvos. Então esse Salmo 80 evoca um pouquinho essa experiência de Deus ao longo do Antigo Testamento, e podemos dizer que nestes textos que evocamos, onde se fala de pastor, de cuidado, de guia, etc., também no Salmo 77 vai se evocar Moisés que guia o povo, né? E por trás dos salmos, ou trás destes textos, podemos dizer melhor, temos a imagem de Davi como pastor. Não podemos esquecer isso, né? Que Davi é chamado exatamente quando ele está cuidando das ovelhas, e ele é o caçula da família, e no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando Samuel vai na casa de Jessé, o pai de Davi, e vê o primogênito alto, lindo e todas essas coisas, diz, sem dúvida este é o eleito do Senhor. Aí diz, não. Aí chega o segundo, chega o terceiro, e aí este também não, este também não. Aí passam todos aqueles que parecia que tinham todas as características para ser o rei de Israel, para ser ungido, e depois pergunta, diz, não, tem outro filho, não? Ah, diz, bom, diz, tem o caçula lá que está cuidando das ovelhas, mas então chamem ele. A gente não vai almoçar até que ele chegar. Então Deus olha o coração, não olha as aparências, né? Então é importante esse cuidado do Senhor, e ao mesmo tempo de ver exatamente o coração e não as aparências, ou se a mostrar, como dizem lá no Ceará, né? Não, ver o coração, ver a honestidade, ver a coerência de nossa vida e de nossas opções, né? Vamos retomar um pouquinho, frase por frase, o Salmo, mas vejam que aqui o Salmo é uma riqueza imensa, porque cada frase ou até cada palavra está evocando acontecimentos, situações, pessoas, etc., que formam parte da longa história do povo de Israel. Desde que saiu do Egito, então vejam aí, Moisés que guia o povo, então ele como um rebanho. O Salmo 77 vai fazer memória exatamente disso, né? Então, Deus que vai cuidando também como pastor, né? Javé é meu pastor, nada me falta. Comentamos alguma vez que aqui em hebraico não está o verbo em presente, mas não tem verbo aí, portanto pode ser Javé foi meu pastor, Javé é meu pastor, ou Javé será meu pastor, nada me falta, nada me faltou, nada me faltará. Quer dizer, o fato de ter implicitamente o verbo ser permite esta experiência, este testemunho, se referir ao passado. Por exemplo, Javé foi meu pastor quando estava no Egito, quando nos libertou, etc. Javé está sendo meu pastor agora que estou lá em Babilônia. O Javé vai ser meu pastor nas outras situações históricas que eu vou viver, e nada me falta. Está aí a convicção do orante dessa presença de Deus, pastor que cuida, e portanto nada vai faltar. Em verdes pastagens me faz repousar. Vejam aí essa imagem das pastagens, etc., e esse repousar depois de ter se alimentado. Vejam aí no Evangelho de Marcos, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, e também no Evangelho de João, diz que havia muita erva verde, né? Então, alguns destes elementos vão ter desdobramentos também nos Evangelhos, como quando Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 16.
eu sou a porta, eu sou o bom pastor, etc, etc. Então, vejam aqui este evocar e Jesus que se apresenta como o bom pastor que guia, para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Então vejam aí o pastor que depois de alimentar por campos verdes e boas pastagens, conduz o rebanho a águas tranquilas, onde vão se abeberar e vai restaurar as minhas forças. Vejam aí que cada frase, cada versículo é como uma contemplação, como uma ação de graças pela experiência que esse orante vai tendo ao longo da vida, né? Me guia por caminhos justos, me guia por caminhos de justiça, não pelos meus méritos, eu fiz tal coisa, eu me esforcei, não, por causa do seu nome. Então vejam aí, por causa do seu nome, como diz o profeta Ezequiel, não por vocês, mas por causa do meu nome, para que seja respeitado e vão conhecer que eu sou Yahvé, sou o Senhor. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Veja neste versículo 4 a primeira parte, depois vou frisar a segunda parte do versículo. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Estás junto a mim, estás comigo, estás junto a mim. Vejam essa experiência de proximidade, quando Moisés sente o chamado para voltar ao Egito, em Êxodo capítulo 3 e 4, aí a resposta que vai dar o Senhor para ele: eu estou com você. Eu estou com você. Quando Jeremias, aí podem contemplar, ler, refletir o primeiro capítulo do livro de Jeremias, quando sente o chamado e a missão, e ele vai colocar essa desculpa de que não sabe falar, que é uma criança que não sabe falar, etc, né? Eu estou com você. Essa é a certeza que o Senhor oferece ao profeta, tanto a Moisés como a Jeremias, no anúncio do anjo Gabriel a Maria. Temos também a mesma expressão: o Senhor está com você. Haire que haritomene, Kyrios metasu. Kyrios metasu. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Kyrios metasu, né? Depois no Evangelho de Mateus, já quando está concluindo a missão dos discípulos, das comunidades da igreja, que diz que recebeu toda a autoridade e, portanto, que envia para fazer discípulos, capítulo 28, versículo 20 de Mateus: eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Eu estou com vocês. Então, essa presença de Deus na vida das pessoas, presença de Deus no meio das comunidades, presença de Deus no meio também dos desafios que podemos enfrentar, presença de Deus no meio da missão. Eu estou com vocês, vejam aí nesse sentido de acompanhar a missão dos discípulos, e eu estou com vocês até o fim do mundo. Mateus 28, 16, 20, né? Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Vejam aqui, e para nós pode ficar um pouquinho difícil esta expressão, né? Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. O que significa isso? Pois significa que aí no meio do vale tenebroso, né? Às vezes, quando há um nevoeiro, coisas desse tipo, as ovelhas não conseguem ver o pastor. Ou está num vale tenebroso realmente de noite, noite escura, então
aí não conseguem ver o pastor. Mas aí o pastor faz o quê? Então, com seu cajado, ele vai batendo na terra, vai batendo nas pedras, etc., a um ritmo característico. Portanto, esse bater do cajado deixam tranquilo, quer dizer, percebem que o pastor está aí na frente ou está no meio, depende um pouquinho das situações, ou está atrás também, né? Então, mas é um modo característico de mostrar para o povo, para, no caso, nessa imagem das ovelhas, que ele está aí, está ao lado, está próximo, está segurando essa vaga, podemos dizer. Vemos agora os versículos 5 e 6, onde a metáfora é aquela do anfitrião e o sentido é aquele da hospitalidade. Salientar que em todas as culturas houve sempre esse sentido da hospitalidade. Em Israel, por exemplo, quando alguém chegava a uma tenda, ficava lá 2, 3 dias, se oferecia a mesa e depois se acompanhava até encaminhar para poder chegar a outra cidade, a outro lugar que tivesse também a segurança, etc. Né? E qual é o sentido? Vamos ver esse versículo 5, primeira parte. Diante de mim preparas a mesa à frente dos meus opressores. O povo de Israel, quando conquista a terra, aí eles vão designar algumas cidades refúgio. Quer dizer, vão indicar 3 cidades, tal, dependendo um pouquinho da região. E essas cidades refúgio, qual é a finalidade que tem? Tem a finalidade de proteger a vida das pessoas. De proteger a vida daquela pessoa que, de repente, vamos dizer assim, cometeu um homicídio, quer dizer, matou outra pessoa, mas não foi premeditado. Então, essa pessoa, aconteceu isso sim, mas não foi premeditado, aconteceu por várias situações. Então, essa pessoa, até ser julgada, tem direito a proteger-se, a ir a uma cidade refúgio e aí esperar para ser protegida a vida dessa pessoa, né? Então, aqui por baixo de tudo isso temos exatamente essa imagem. Se alguém está fugindo porque aconteceu esse acidente, etc., então vai ser protegido pela lei da hospitalidade. Enquanto estiver na minha tenda, aí a mesa que eu vou colocar na frente, essa mesa é um muro de proteção da vida dessa pessoa. Vejam que imagem bonita. Então, preparas uma mesa na frente dos meus opressores. Os opressores ficam do outro lado da mesa, mas não podem me matar, me ofender, etc. Minha vida está protegida exatamente pela lei da hospitalidade. Uma coisa muito bonita, né? Nos povos, em muitos povos, né? Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Quer dizer, é a experiência da herança de Deus que, como diz o Salmo 16, então esse óleo com o qual sou ungido, etc., que tem todo um sentido de revitalizar a vida da pessoa, né? Então, minha taça transborda, né? Como a imagem do Salmo 16 também, versículo 5, aparece todo esse elemento aí muito bonito, né? O lote que me tocou é um lote hermoso e maravilhoso. Então, descobrir essa presença de Deus na minha vida e mostrar gratidão imensa e infinita, né? Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Então, veja aqui esta conclusão do orante: felicidade e amor me seguirão. O shalom, o amor, o carinho de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Então, estou olhando a partir dessa experiência de presença de Deus como pastor ou como anfitrião, olho para o futuro com
alegria, com esperança. Minha morada é a casa de Javé por dias sem fim. Então, fico feliz e alegre de morar na casa de Deus por dias sem fim, por dias sem término. Então, podemos concluir este Salmo 23, estas duas metáforas do pastor e anfitrião nos ajudam realmente a descobrir um rosto de Deus que guia, que anima, que cuida. Então, essa imagem do pastor que, como diz o Papa Francisco, umas vezes vai na frente para guiar, para animar, etc., o que faz Moisés, conforme o Salmo 77, né? Ele vai na frente guiando junto com Arão o seu povo, né? O pastor que vai na frente. Outras vezes que o pastor vai no meio, sentindo o cheiro das ovelhas, escutando realmente o que está acontecendo na vida das pessoas, gritos, dor, sofrimento, alegrias, esperanças, sonhos, tudo o que vai acontecendo aí no rebanho em distintas situações, né? O pastor que está no meio, está próximo, não tem medo do cheiro das ovelhas, né? E depois o pastor que vai atrás, diz o Papa Francisco, porque as ovelhas têm um faro especial para descobrir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Veja que imagem bonita usa o Papa Francisco para dizer os pastores, né? Ele fala para os bispos, fala para os padres, fala para todas as pessoas que têm uma função, uma missão de guiar, de conduzir, de acompanhar, né? Função, vamos dizer assim, pastoral, num sentido amplo, função, missão pastoral num sentido amplo, ou talvez mais específico, mas sem fechar, podemos dizer assim. E aí, então, na frente, no meio e atrás. E aí, quando você vai atrás, confiando nesse sentir com a eclésia, né? Esse sentir eclesial de que tem um faro especial para escutar o que o Espírito está dizendo às igrejas, como o Apocalipse de João, nos capítulos 2 e 3, por 7 vezes vai dizer: quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, versículo 7, e depois em cada carta dirigida às igrejas do Apocalipse vai concluir assim: quem tenha ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, concluímos aqui esta reflexão sobre o Salmo 23, 22 e convidando também a essa atitude, a essa experiência de confiar no Senhor, porque Ele guia, acompanha, cuida, e, portanto, em tempos de pandemia, podemos dizer: estamos em boas mãos, porque o Senhor e Jesus, como bom pastor, guia, conduz, anima, dá forças, dá coragem, dá esperança. Portanto, continuemos animados para animar outras pessoas que estão passando por estas situações de fragilidade, pela questão da pandemia, pela questão da violência ou das guerras, etc., por outros motivos, e que sejamos uma fonte de vida, de alegria e de esperança. Visite o nosso canal, Justino70, Caminho de Emaús, e compartilhe esta alegria de sermos guiados pelo bom pastor e por aquele anfitrião que prepara uma mesa diante dos inimigos.